Olá, meus queridos alunos, quanta saudade de vocês. Espero que em breve nós possamos nos ver novamente na sala de aula, mas como isso não acontece agora, vamos para a nossa aula de matemática de hoje, que tem como assunto relações métricas no triângulo retângulo. Eu peço que vocês prestem atenção em cada slide. O assunto ele é um pouco complexo, então é necessário que vocês prestem atenção para que vocês consigam realizar o exercício logo após o término desse slide. Vamos lá? Então, o que são relações métricas no triângulo retângulo? Para iniciar esse assunto, vocês veem a imagem aqui de um filósofo chamado Pitágoras. Então a gente inicia, né? Olá, pessoal, eu sou o famoso filósofo matemático Pitágoras. Vamos estudar juntos nesta aula as relações métricas do triângulo retângulo. Mas antes, deem uma olhadinha na história de como tudo isso começou. São estas relações que nos levam ao mais famoso teorema da história da matemática. Vamos fazer uma viagem ao passado, em que as descobertas levaram os séculos para acontecer. O incrível Teorema de Pitágoras, que, é claro, leva meu nome, porque fui eu quem o descobriu. Assim diz Pitágoras, que é o grande filósofo matemático que criou esse teorema. Vamos ver um pouquinho da sua história. Então, é quase uma unanimidade entre os historiadores que Pitágoras viveu no século 8 a.C., na Grécia, entre os anos 583 e 507. Acredita-se que ele nasceu numa ilha chamada Samos. Daí ele se chama Pitágoras de Samos. Fixou residência numa cidade do sul da Itália chamada Crotona. Lá fundou a chamada Escola Pitagórica, onde se estudava filosofia, matemática, música, entre outras ciências. Grandes descobertas são atribuídas aos pitagóricos, entre elas o sistema de numeração decimal e o mais conhecido e aplicado teorema que leva o seu nome é o Teorema de Pitágoras. Os pitagóricos tinham várias superstições, uma delas relacionada à matemática, cujo símbolo, o pentagrama, segundo ele, os protegia do mal. Para quem não sabe, pentagrama é uma estrela, né? Tem o formato de uma estrela que a gente vê lá em geometria, quando estamos estudando o assunto dos polígonos. Pentágono, né? Que tem 5 lados. Existem inúmeras demonstrações para o Teorema de Pitágoras. Um matemático americano chamado Easton Gilchrist conseguiu organizar um total de 367 demonstrações diferentes, todas as reuniões de um livro. Vamos lá. Então, boa viagem e bom estudo. Chegou a hora de estudar todas as relações métricas das quais falamos. Vocês vão ver que todas estão interligadas e que com elas conseguimos encontrar todas as medidas de qualquer segmento em um triângulo retângulo. Começa aqui então outra viagem. Agora vamos aos triângulos retângulos, que é o início de nossa aula, tá? Pronto, aqui na figura vocês veem um triângulo retângulo, certo? Por que ele é chamado de triângulo retângulo? Porque ele possui um ângulo reto e esse ângulo mede 90 graus, certo? Conforme vocês já sabem, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Logo, se A é igual a 90 graus, a soma dos outros dois lados, B e C, é igual a 90. Logo, os ângulos B e C são ditos complementares, porque complementam o ângulo A, certo? Continuando. Se dividirmos o triângulo AB e C pela altura relativa à sua hipotenusa A, surgem dois triângulos, ABH, como vocês veem aqui na figura, né? E ACH, como vocês veem nessa outra figura.
Sendo assim, dividimos os ângulos A nos dois ângulos já conhecidos, os triângulos A, B e C, que são C e B. Observem que entre os triângulos AB e H e AB e C existem em comum um ângulo reto, que é o que eu falei, é o ângulo que mede 90 graus. E o ângulo no vértice B amarelo, que é o que está aqui de amarelo destacado, além do lado AB igual a C. Entre AC e H e ABC existem em comum um ângulo reto e o ângulo na vértice C, que é o que encontra-se de vermelho destacado. Além do lado AC igual a B por semelhança do tipo ALA, que significa ângulo, lado e ângulo. Nos dois casos, podemos concluir que vamos destacar a semelhança na tela anterior. Semelhança, vocês estudaram que são triângulos semelhantes, relembrando, são triângulos parecidos, que têm o mesmo formato, né? Isso, então, aqui tem uma semelhança entre ABH e ACH, entre esses dois triângulos que são semelhantes. No outro, também podemos ver que eles são semelhantes, como eu falei, né? Parecidos. Bom, vamos fazer algumas observações sobre os lados do triângulo ABC, certo? Então, aqui, ó, vocês veem logo aqui o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto que eu falei. O lado AB vai do ângulo de 90 graus até o ângulo amarelo. O lado BC, que é esse lado aqui, ó, vai do ângulo pintado de amarelo até o ângulo pintado de vermelho, que é o de 90 graus. O lado AC vai do ângulo de 90 graus até o ângulo pintado de vermelho. E aí vocês viram cada lado do triângulo. Continuando, vocês já viram, e é verdade que o triângulo ABH é semelhante ao ACH, que é semelhante ao triângulo ABC. Esse tio, né, que vocês aprendem lá em português, ele significa semelhante, tá? Vamos analisar a semelhança entre ABC e o triângulo ABH. Pronto, vê aqui o primeiro triângulo e o outro. Essa semelhança, garante também a proporcionalidade entre seus lados. Sendo assim, observe as relações que podemos estabelecer entre eles. Bom, a semelhança é representar cada um de seus lados em forma de fração, certo? Então, temos aqui o AC igualando ao BH, certo? Que é igual ao CM. Ó, AB com BH e o C, o M. De um com o outro, ó, certo? Então, lados do triângulo ABC, certo? ABC. Esses valores que estão aqui embaixo são os lados do triângulo ABH. Tá vendo aqui? O C, o M, o C, o H e o M. Bom, na proporção que obtivemos e trabalhamos com as razões, duas a duas temos que AC é igual a BH. E aí a gente vai fazer uma multiplicação, como eu falo, né, meio pelos extremos que nós estudamos proporcional na aula passada. A vezes H igual a B vezes C. B vezes M igual a C vezes H. C ao quadrado, porque vocês podem ver que aqui tem duas letras C. E vai não repetir C e C, colocar C ao quadrado, certo? É igual a vezes M. Vamos analisar a semelhança entre ABC e ACH. Como eu falei, semelhantes que têm a mesma aparência. Também
pela semelhança, a proporcionalidade entre os lados desses dois triângulos determinam as seguintes relações. Bom, aqui, que é o que a gente viu, né? AB, BN, B com esse, ó, e o C com H. Então, esse daqui representam os lados do triângulo ABC e este daqui representa o lado do triângulo ACH. E aí, as próximas relações. A mesma coisa que a gente fez no outro. O que acontece? Lá tinha 2C, né? E aí colocou C ao quadrado. Nesse caso tem 2B aqui. Vai ser B ao quadrado é igual a A vezes N. Depois, B vezes H é igual a C vezes N. No outro, A vezes H é igual a B vezes C. Por último, vamos analisar a semelhança entre o triângulo ABH e ACH. A semelhança está mantida e dela vem as seguintes relações. Vocês vão observar sempre a mesma coisa, para não ficar muito vocês escutando a mesma coisa, é só fazer aquela relaçãozinha, né, de comparar um com o outro, ó. C com H, H com N e M com B. E aí a gente fez aquela mesma regrinha de meio pelos extremos para achar a comparação das razões de 2 a 2, certo? Bom, agora uma relação muito importante é a da hipotenusa com as projeções dos catetos sobre elas. Observe o triângulo ABC inicial que trabalhamos. Esse aqui, tá? Veja que sobre a hipotenusa A estão determinados dois segmentos. Gente, hipotenusa é essa parte aqui, ó, maior. É a maior parte do triângulo, certo? Então, BH é igual a M. CH é igual a N. E esses segmentos recebem o nome de projeções. Recebem esses nomes especiais, certo? Seria como se o Sol surgisse sobre os catetos. Catetos é esse lado aqui do triângulo, são esses lados aqui. E esse de baixo eu chamo de hipotenusa. E produzisse sombra sobre a hipotenusa. Essas sombras são e estão as projeções. Teorema de Pitágoras. Chegou a hora dele, do meu teorema. Vamos começar com sua definição e em seguida demonstraremos o mais famoso teorema da história de matemática. Bom, vamos conhecer mais detalhadamente o que é cateto e o que são hipotenusas, certo? Os lados de um triângulo retângulo recebem nomes especiais, são eles. Aqui vocês veem um triângulo, um retângulo, certo? E aí onde está esse A aqui, ó, o lado oposto, que eu chamo, do ângulo reto, ó, o ângulo reto aqui de 90 graus, certo? É denominado de hipotenusa. Já aqui, vale a pena destacar uma propriedade. A hipotenusa sempre será o lado de maior medida de um triângulo retângulo. Não pode esquecer isso, então. Aqui, essa parte aqui onde está o A é a minha hipotenusa, certo? E aqui ele está fazendo um lembrete que eu até falei no outro slide, que a hipotenusa sempre será o lado de maior medida de um triângulo retângulo. Os outros dois opostos, tanto C como A, aos agudos do triângulo retângulo, são chamados de catetos. Então, aonde está a setinha aqui, o C e o A, eu chamo de o C e o B eu chamo de catetos. E o A, que é a maior medida de um triângulo retângulo, eu chamo de hipotenusa, certo?
temos aqui o triângulo retângulo. O enunciado do teorema de Pitágoras diz o seguinte: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas do cateto. Neste caso, o que ele está afirmando aqui, quando a gente lê, se transforma nessa fórmula, que é o que nós iremos usar para resolver os nossos cálculos, tá? A letra A é a minha hipotenusa, representa a hipotenusa, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. B e C, vocês viram no outro slide que são os catetos. Então, essa fórmula é que nós iremos utilizar para resolver os nossos exercícios, certo? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro como é que resolve. Bom, aqui vocês veem um triângulo retângulo, né? E vocês vão observar. Na questão ele pergunta: quanto deve medir a hipotenusa designada por x? Sabemos que a hipotenusa é representada pela letra A, mas aqui tem um x, por quê? Existe um valor aqui, só que eu quero descobrir qual é esse valor e não sei. E nos catetos aqui, ó, tem número 6 e 8. Então, é bem simples. Basta lançar os valores de expressão do teorema de Pitágoras, que nós vimos no slide passado, na fórmula. Então, onde tiver A, você coloca o x, que é a hipotenusa igual ao quadrado, igual a B e C. B e C são o quê? Os catetos, certo? Então, B representado pelo número 6. Não esqueça de levar ao quadrado, viu, gente? Que é da fórmula. Mais 8, que é o outro cateto, ao quadrado. Repito, o x, que é o que eu estou procurando, ao quadrado, igual 6 ao quadrado. Não é 6 vezes 2, é 6 vezes ele mesmo. 6 vezes 6, 36, mais 8 vezes 8, 64. E aí, repito, o x ao quadrado igual, aí só é somar 36 mais 64, 100. E, como eu estou trabalhando com o quadrado, eu vou colocar esse número na raiz quadrada, certo? Que é aquele símbolozinho de raiz que faltou aqui, eu colocar. Então, a raiz de 100, 10. Então, quando eu coloco ele na raiz, automaticamente aqui embaixo não vai aparecer mais o 2, certo? Porque eu já coloquei ele dentro da raiz, não precisa mais. Então, x é igual a 10. Vamos ver o exemplo. E agora, quanto deve medir o cateto y? Que é aqui, ó. No caso aqui, a hipotenusa é 15 e um cateto é 12. Ele quer saber quanto é o outro cateto. Aí a gente vai usar a fórmula do teorema de Pitágoras de novo, certo? Só que aqui, nesse caso, a gente tem que ficar bem atento, porque ele já dá o valor da hipotenusa, que é o valor maior, né, do meu triângulo retângulo. Então, 15 ao quadrado igual. Aonde eu vou colocar B, eu vou colocar y, que é o que eu estou procurando, certo? Que é o cateto, mais 12, que é o outro cateto ao quadrado. Então, 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225, igual, repito o y, que é o que eu estou procurando, ao quadrado, mais 12 vezes 12, 144. Aí, o que é que eu vou fazer aqui agora? Como é o y que eu estou procurando, que é um dos catetos, o y vai vir para frente, passa para frente, sinal de igual. O que acontece? 225, como está, ele passa para cá, ó, depois da igualdade. E o 144, aqui é uma alteração de sinal, porque ele mudou de posição, certo? Então, 225 menos 144. Só acontece isso quando for necessário o y ir para frente, viu, gente? Naquele outro não precisou, porque ali estava procurando a hipotenusa, mas nesse caso está procurando quem é o cateto. Então, voltando, subtraindo 225 menos 144, 81. Aí lembra que aqui tem a raiz dentro da raiz, porque aqui não deu para colocar. Raiz de 81. Então, se eu estou procurando a raiz de 81, y não precisa mais vir acompanhado com um quadrado, y vai ser igual a 9, porque 9 vezes 9 é 81, certo? Acho que deu para vocês compreenderem. No próximo slide, tem umas relações que descobrimos juntos para analisar a partir da observação de cada triângulo. É como se lê cada um deles, certo? A relação 1 pode ser definida como essa primeira relação aqui, ó. Tá? A hipotenusa, que é o A, né, multiplicada pela altura relativa a ela é igual ao produto dos catetos. Quando eu falo produto, eu estou
falando em multiplicação, certo? A relação 2 e 3, aqui ó, de azul e de verde, pode ser definida como cada cateto multiplicado pela altura relativa à hipotenusa é igual ao produto do outro cateto pela projeção do primeiro. Pronto. A próxima, as relações 4 e 5, laranja e a verde. Cada cateto é a média geométrica entre a hipotenusa e a sua projeção sobre ela. E a 6, que é essa aqui, ó, de baixo, é definida por a altura relativa à hipotenusa é a média geométrica entre as projeções dos catetos. Para vocês saberem como é que se escreve. Agora que vocês já são especialistas em relações métricas, especialmente no meu teorema, vamos meter bronca nos exercícios, inclusive aplicações do teorema na geometria. Vamos lá? Pitágoras está certo. Agora é exercitar. Primeiro vamos resolver alguns para vocês observarem como eu resolvi aí, né? 2 exemplos para vocês verem como é. Depois é com vocês. Se houver alguma dificuldade, eu, estou aqui para ajudar. Sucesso para cada um de vocês. E chegou a hora de vocês assimilarem de vez as relações. Não deixe nenhum exercício para trás. Ok? Vocês sabem da importância, né, gente, que está fazendo esse exercício. Então, vamos praticar, porque a matemática ela só aprende quando a gente pratica. Fiquem bem, fiquem na paz e espero vocês lá no grupo dando o retorno das atividades.